Muito bom dia. Vamos então dar início a esta audiência solicitada pela Federação Portuguesa de Kite Sports quanto à alegada violação do direito constitucional de liberdade de associação, previsto no artigo 46 da Constituição da República Portuguesa, da parte da Federação, o seu Presidente, Diogo Paes Fernandes, o Sr. Vice-Presidente Luís Nobre e a Sra. Diretora-Geral Sofia Guerreiro, da parte da Assembleia da República, a Sra. Deputada Anabela Real, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD, e o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega. Recordo que a nossa grelha de tempos, distribuída às senhoras e senhores deputados e também à Federação, dita que a Federação tem 10 minutos iniciais para expor o motivo desta audiência. Cada um dos grupos parlamentares terá 4 minutos para colocar questões ou fazer a reflexão que entender a esse respeito e, no fim, terão novamente 10 minutos para poder responder às questões aos considerandos das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, nesse sentido, eu dava de imediato a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade. Têm 10 minutos que podem acompanhar no relógio lá ao fundo para mais facilmente organizarem a vossa intervenção. Tem a palavra o Sr. Presidente Diogo Paes Fernandes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecemos esta oportunidade para que a Federação Portuguesa de Kite vos possa fazer informação e alguma denúncia de problemas que temos sofrido ilegítimos que fraturam os nossos direitos, liberdades e garantias enquanto cidadãos associados numa associação de direito privado de âmbito territorial nacional. Assim, permitam-me fazer uma breve apresentação da Federação Portuguesa de Kite, criada em 2003 por um grupo de cidadãos com o mesmo interesse no exercício do direito constitucional e do Código Civil, juntaram-se e com esse mesmo interesse de uma prática desportiva, de uma atividade física, criaram uma associação de direito privado, como eu disse, de âmbito territorial nacional, com o objetivo de denominar, identificar, regular, tutelar a sua própria atividade estatutária que criaram em Portugal. Assim, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos determinados pela Constituição da República Portuguesa são expressos numa associação de direito privado, territorial nacional, constituída por um grupo com o mesmo interesse para criar, identificar e denominar em Portugal uma atividade desportiva de novidade pelos seus estatutos, que a tornam assim privada. Ora, esta atividade que nós desenvolvemos e criamos consiste num papagaio, numa asa de tração de alta performance, que tem requisitos muito específicos, que conjuga 2 vetores de força horizontal e vertical da tração do vento para produzir deslize, seja em terra, seja na água, em neve, consoante vários tipos de equipamento, quer de asas diretamente ligadas às mãos dos praticantes, remotamente com a capacidade e a destreza de pilotagem da asa e consoante os vários tipos de superfícies, pranchas que depois são utilizadas, com rodas, com deslize na neve, seja o que for. Ora, este elemento que une todas estas disciplinas e que faz a especificidade da nossa atividade é, portanto, a asa de tração. A asa de tração de performance, como eu expliquei, que foi inventada recentemente, relativamente a outras atividades antigas, em 1998, se não estou em engano, e nós, em 2003, cá em Portugal, portanto, criámos ao Estado português e para toda a sociedade a palavra KITE, K-I-T-E, como termo denominador da atividade. Assim, em 9 pontos, eu vou procurar para utilizar o tempo da melhor maneira possível para vos fazer chegar a maior quantidade de informação em 9 pontos. Então, o respeito pelo direito privado por parte do Estado é a garantia de que se respeita direitos fundamentais dos cidadãos e a Constituição da República Portuguesa e não se atenta ao Estado de Direito. Porquê? Porque é assim que se confere a identidade e a personalidade ao grupo que se associa nessa associação de direito privado. A Constituição, no artigo 46, diz, no número 2, que, portanto, as associações de direito privado estão
livres na persecução do seu objeto que não pode ser impedido, assim como o registro de marcas ou como se fosse uma empresa, não pode ser impedido. E o que aconteceu foi exatamente, e já vão ver, foi impedido de forma fraudulenta, portanto, para subverter precisamente estes direitos, liberdades e garantias. Factualmente, hoje em dia, temos as nossas atividades impedidas. Como é que uma associação de direito privado de âmbito territorial nacional tem as suas atividades impedidas? Esta é a pergunta que nós vamos agora esclarecer ao longo destes minutos. Então, o direito público e atribuições do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Instituto Público com autonomia financeira e administrativa, que trata com federações desportivas, não trata com associações de âmbito territorial nacional para novas atividades, e do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, o direito privado e estas atribuições não classificam nem fazem entendimento sobre o objeto social e de quem tutela atividades, senão pela verificação e respeito dos documentos notariais que atestam acerca do direito privado sobre a atividade privada. Ou seja, se é privada, se foi criada, se está debaixo do direito privado, não está permitido que um secretário de Estado ou um instituto público lhe faça sobre a mesma classificações ou que a subtraia, adicione ao gosto e ao interesse de pessoas que são alheias à mesma. Portanto, para isso existem as assembleias e a entidade é democrática para se decidir. Assim, o secretário de Estado da Juventude e Desporto e o IPDJ não adicionam nem subtraem direitos privados nem objeto a associações. Ainda assim, instruíram e processaram no IPDJ uma escritura falsificada da Federação Portuguesa de Kite. Os senhores deputados, eu estou a reconhecer o senhor deputado Jorge Galveias, que já esteve presente no outro grupo de trabalho, já conhece esta temática, numa escritura falsificada para fazer alienar dos direitos privados sobre a sua própria atividade. Portanto, o que é que disseram nesta escritura? Disseram que tinha sido criada sob jurisdição da Federação Portuguesa de Vela, no ano de 1993, o ano da atribuição da utilidade pública desportiva à Federação Portuguesa de Vela, para simular que a Federação Portuguesa de Kite e a sua atividade estava debaixo do direito privado da Federação Portuguesa de Vela. É assim, senhores deputados, é assim que se subverte, é com este tipo de mecanismo que se tem subvertido a liberdade e os direitos e as garantias dos cidadãos que estão numa associação de direito privado de âmbito territorial nacional. É assim que em Portugal tem acontecido, para os senhores deputados saberem. Mas não é só isto. Simularam a transcrição de estatutos adulterados em ofícios de parecer para nos tentarem impedir a atribuição de utilidade pública. Fabricaram texto estatutário falso onde incluíam kite no objeto da Federação Portuguesa de Vela e depois fizeram o mesmo da Federação Portuguesa de Kite a dizer que tinha lá dentro a vela e que o kitesurf era kitesurf de vela e a misturarem os dois objetos de propósito para simular que existe coincidência de objeto e que então não se respeitaria o princípio de unicidade federativa, que tem sido o argumento utilizado pelo Secretário de Estado, conhecedor de todas as inadequações e todos os problemas que têm acontecido, e fez 2 despachos que estão em Diário da República em que corroboram o crime. Isto é crime. Para nós está inequívoco e está provado em como isto é crime. Ainda sai em Diário da República ao despacho a dizer que sim, que nós não respeitamos o princípio de unicidade federativa com o objeto da Federação Portuguesa de Vela. Portanto, isto são problemas que são a causa pela qual depois, no fim, nós temos as nossas atividades impedidas e não se respeita, portanto, as liberdades, direitos e garantias dos kitesurfistas. Assim, todos os intervenientes sabem, até mesmo Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro e Sua Excelência o Presidente da República. Ambos sabem, por ofícios que receberam e sabem desta situação. E até está pública, tanto a escritura está pública como os despachos, é tudo público para as pessoas poderem consultar. Mas ninguém sanciona nem corrige o efeito de dolo que estes documentos e que estas falsificações estão a provocar. E porquê é que não se faz isto? Qual é a razão pela qual não se corrige, não se denuncia, o Ministério Público não age, os jornalistas não abordam, os senhores deputados hoje têm conhecimento, espero que possam fazer alguma diferença na proteção dos direitos, liberdades e garantias. Assim, a lei é aplicada à medida dos interesses estrangeiros, porque isto são interesses estrangeiros que estão a influenciar os funcionários. É resultado de um lobby, lobbies abusivos, é que os lobbies acabam, a legalidade dos lobbies acabam quando existe crime. E de quem é este lobby? É conveniente esclarecer.
O ponto 3. O eixo da usurpação dos direitos privados e constitucionais é feito com uma associação de funcionários que está no IPDJ, na Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e no Registro Nacional de Pessoas Coletivas, que tem como núcleo, perdoem uma expressão, já foi utilizada da última vez que estivemos na Comissão do Desporto, uma vigarice. A palavra é feia, mas é precisamente criada para situações como as que estamos a viver, que começa e inventa no expediente do Registro Nacional de Pessoas Coletivas, onde trabalham a Sra. Conservadora Cristina Cabasso e a Sra. Conservadora Lourdes Nunes, e sempre concordado pela Sra. Diretora Ana Sommer, e que parte de uma influência e abuso do IPDJ que vai resultar, no fim, sempre em expediente, que é: não sou eu, foi o outro que fez, foi o outro que mandou, não sou eu, só estou a fazer porque o outro disse, nós vamos ao outro, ele diz que foi por causa que ele disse, uma conversa que evidencia corrupção. Mas todos sabem, nenhum corrige a vigarice de que todos sabem existir, porque vai fazendo prova, iria fazer prova, caso a corrijam, de existirem culpados de crimes públicos. Ora, como são funcionários públicos, pessoas muito conhecidas, muito simpáticas lá dentro do núcleo deles, portanto, essas pessoas não têm responsabilidade criminal sobre o que praticam. É o que nós temos estado a percepcionar. Permitem a criação de associações que duplicam outras com o mesmo objeto social privado, duplicam as denominações dos objetos privados nacionais nas denominações dessas associações, ações que desrespeitam a própria lei que regula este órgão do RNPC. Portanto, se nós duplicamos um direito privado noutra associação de direito privado, então para que é que serve o direito privado? Não é precisamente para proteger aqueles cidadãos que estão na associação de direito privado? Alguma coisa aqui está errado, mas a senhora diretora do RNPC sabe e o presidente do Instituto do Registro Notariado também. E agora já sabe também a senhora secretária da Justiça, não é? Do Ministério da Justiça. Ora, chegando a alegar, ilusoriamente, estas senhoras que estão no RNPC, que só as federações desportivas é que têm direitos, e assim, lenta e complexamente, têm montado há muitos anos um esquema que permite usurpar liberdades, direitos e garantias aos cidadãos associados numa associação territorial nacional, de âmbito territorial nacional, impedindo-lhes, no resultado da trama, o direito à livre persecução do seu objeto, que criaram e denominaram nacionalmente, e ainda o usurpam para outra associação, conforme lhes tenham pedido para usurpar. É facto que está a acontecer na FPK, na Federação Portuguesa de Taekwondo e de outras. A Federação Portuguesa de Taekwondo, por exemplo, não temos nada a ver com a situação. Peço que possa ir concluindo esta primeira, sem prejuízo depois da... Com certeza, vou ser rápido. As escrituras públicas obrigam terceiros onde se inclui o Estado, mas nem os legisladores na área do desporto, da atividade física, quiseram saber disso, mesmo para redigir as próprias leis. A Lei de 5 Bases e o Regime Jurídico de Federações Desportivas, das Associações Promotoras de Desporto, as secções do capítulo do associativismo desportivo estão divididas em Comitê Olímpico, que é uma associação de direito privado. Como é que uma associação de direito privado tem mais direitos do que outras? Ao ponto de estar consagrada na lei. Como é que uma associação de direito privado está consagrada na Lei de Bases do Desporto? É que os capítulos são Comitê Olímpico Português, Federações Desportivas, Clubes e Sociedades. Então onde é que ficou a secção das associações privadas de âmbito territorial nacional que criam novas atividades em Portugal para virem a ter utilidade pública desportiva, como todas as outras que já obtiveram esse estatuto até hoje? Como é que se criam as federações desportivas em Portugal? De onde é que elas nascem? Esta é que é a pergunta que nós temos que fazer para defender liberdades, direitos e garantias. Sr. Presidente, desculpe, mas tem mesmo que concluir, porque já ultrapassamos. Sabe que o objetivo, Sr. Presidente, peço-lhe por favor, extraordinariamente, inicial, mais um minuto, porque o objetivo de cá virmos fica perdido se estes pontos não forem de pouco interesse à discussão, se isto não for devidamente exposto. Não quero de maneira nenhuma prejudicar a sua exposição. Nós temos regras, temos que as cumprir, temos tempos definidos. As senhoras e os senhores deputados têm o mesmo esforço de contenção de tempo pelas grelhas que são previamente aprovadas, porque se nós não conseguirmos respeitar estas grelhas que temos, o trabalho na Assembleia da República é ingerível, porque nós não conseguimos cumprir a agenda. Mas o meu objetivo daqui estar também é perdido. Peço-lhe desculpa, também é perdido. O objetivo daqui termos vindo. Sr. Presidente da Federação, eu peço desculpa porque isso não é elegante sequer com este grupo de trabalho, com a Primeira Comissão e com a Assembleia da República. A grelha de tempo é distribuída previamente, exatamente para que, quer as entidades, quer as senhoras... Peço desculpa. Acho que nós temos a retirar. Peço desculpa, nós temos a retirar, não vamos continuar. Então, agradecemos a presença, não vamos continuar. Se o senhor me corta a palavra, e isto é tão importante e é tão difícil de escrever em 10 minutos... Senhora, eu acho que não... Perdoe-me. Da outra vez que aqui estivemos para a Comissão do Desporto, houve a tolerância de 5 ou 6 minutos. Neste momento, nós estamos a ser interrompidos e o senhor está a gastar mais tempo com esta problemática do que eu para acabar. Não é?
Penso que não há São necessidade. 24 minutos para os seus deputados nos responder e 10 minutos para eu falar. 24 minutos para... Nós vamos fazer perguntas, era isso que íamos dizer. Portanto, nós vamos fazer perguntas e depois tem outra vez tempo para falar e não colocam... As perguntas eram importantes serem incididas sobre a matéria que vai ser dita. Vamos só pôr aqui alguma regra no grupo de trabalho. Penso que não há necessidade de tomarmos essa decisão. Eu estou só a alertar para o tempo, porque nós tentamos cumprir o que é a nossa grelha, sem prejuízo da informação evidentemente relevante que transmitem às senhoras e aos senhores deputados. Eu dou-lhe mais um minuto para concluir, por favor, agradeço, então. sem prejuízo depois dos 10 minutos que voltará a ter certeza. na ronda final, antes de passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Então, quem é que tem redigido as leis? Será algum elemento do Comitê Olímpico Português que foi legislador e redigiu as leis? Ora, nas outras leis da Associação Promotora de Desporto, chega-se a aliciá-las para fazer perder o direito privado sobre a sua própria atividade, o que é ilegal. Leia-se esta lei, por favor, senhores deputados, leiam-na. No ponto 5, a lei de atribuição do Estatuto de Utilidade Pública Desportivo está a obrigar a parceiros de entidades privadas, do Comitê Olímpico Português, da Confederação do Desporto de Portugal, que são associações privadas de figura jurídica igual às requerentes de utilidade pública desportiva. Porquê para um desporto? Porquê se os membros destas duas associações são de desporto federado? Portanto, têm lá dentro os membros que são as federações desportivas. Porquê é que se lhes pede pareceres? Faz todo o sentido numa renovação de utilidade pública desportiva, mas não faz sentido nenhum que sejam ouvidas quando têm conflito de interesse numa atribuição de nova utilidade pública desportiva. O que é o Conselho Nacional de Desporto? Este plenário. Quem é que controla este plenário e como é que se garante justiça, a audiência e a defesa de uma requerente de utilidade pública desportiva neste plenário para que os membros se pronunciem e façam uma votação acerca de uma atividade que não conhecem? Onde é que ficou a audiência prévia da requerente? É a pergunta que eu também faço. Portanto, está tudo montado para quando um grupo influente decide usurpar a atividade estatutária de uma associação a conseguirem passar fraudulentamente para uma federação desportiva alheia, mas que seja da sua confiança. Portanto, nenhuma associação de direito privado pode ter regalias ou privilégios em relação a outras. O limite legal do lobismo fica no ponto em que se influencia decisores públicos e políticos para que seja atribuída vantagem ilegítima, passando a enquadrar crime público, seja feito por políticos influentes ou pelos agentes das associações privadas internacionais. Quais são os crimes que existem quando estes decisores impedem a atividade de associações de direito privado? É conveniente esclarecer. A Federação Portuguesa de Kite sofre nas suas liberdades e direitos, tendo a sua atividade impedida com toda esta temática, resultando de vários atos que tudo aponta a crimes públicos, com várias queixas-crime, inclusivamente contra secretários de Estado, altos cargos públicos. As queixas-crime estão no Ministério Público, que visam a produção de expediente público para usurpar objeto estatutário ou do direito privado sobre o mesmo. E isso prejudica com consequências graves e dispendiosas para os cidadãos que aqui se associaram e investiram com o mesmo interesse, acreditando na Constituição da República Portuguesa e que teriam prosperidade e proteção da sua vida desportiva pessoal, assente no cumprimento do Estado de Direito para uma associação de direito privado de âmbito territorial nacional. Os donos dos direitos privados sobre o kitesurf são os kitesurfistas e os kitesurfistas têm o seu órgão associativo que criou e denominou legal e nacionalmente a atividade que praticam. O Secretário de Estado da Juventude e Desporto não tem poderes para classificar ou fazer entendimentos sobre a atividade que é privada, mas fê-lo em Diário da República e o IPDJ não afere, adiciona ou subtrai objeto a associações privadas que tenham estas utilidade pública desportiva ou não. Que atos são estes na nossa sociedade, onde se enquadram, onde estão definidos os poderes do IPDJ, quem fiscaliza o IPDJ? É uma pergunta que eu deixo. Face a esta exposição, agradecemos da parte dos senhores deputados na Casa da Democracia Portuguesa, perante a informação e esta denúncia. Faço realce a que a senhora Ministra da Junta dos Assuntos Parlamentares, que trata da igualdade e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, é quem tutela o desporto e delega no senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto a atribuição de utilidade pública desportiva à Federação Portuguesa de Kite, que está atrasada há 4 anos. A nossa A associação existe desde 2003, tem centenas de eventos, é a razão pela qual conhecemos todos o kitesurf em Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente da República sabem de tudo e esta tramóia é ou não um grave atentado ao Estado de Direito e fratura de liberdades, direitos e garantias dos cidadãos associados na FPKite. É esta a pergunta que eu deixo. Muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Presidente da Federação. Passo então agora a palavra aos senhores e senhores deputados. Tem a palavra a Sra. Deputada Anabela Real, do Partido Socialista. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Kite Sports, Diogo Paes. Cumprimentar na sua pessoa toda a direção e a associação,
cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente e a Sra. Diretora-Geral. Em primeiro lugar, queremos agradecer a exposição enviada, a vasta documentação que instrui toda a exposição e o enquadramento, principalmente o enquadramento que o Sr. Presidente expõe de forma tão exaustiva e que certamente nos vai permitir perceber toda a atividade e toda a dinâmica deste processo. Compreender também a motivação do pedido que formulam e a pretensão da Federação Portuguesa de Kitesports. É reconhecida a importância económica, social e até ambiental desta atividade desportiva para o turismo, para a restauração, para o alojamento, etc., e que pode ser praticado no meio da natureza, proporcionando muitos benefícios que contribuem para o bem-estar físico e mental dos praticantes. Relativamente ao pedido formulado pela Federação Portuguesa de Kitesports, junto desta Comissão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá acompanhar este assunto, claro que dentro dos poderes que lhe são conferidos pelas regras do Estado de Direito e da separação de poderes, bem como das competências também que nos são atribuídas, na certeza de que, em primeira instância, tentaremos perceber toda esta documentação, toda esta exposição, toda esta articulação, fundamentação portanto, só depois poderemos, de alguma forma, atuar junto dos vários departamentos governamentais e administrativos que estão a instruir este procedimento, para estarmos também em condições de proceder, então, à solicitada intervenção a nível de fiscalização e de todos os procedimentos que forem, como eu digo, da competência da própria Assembleia da República e do Grupo Parlamentar, neste caso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas, de qualquer forma, agradecemos esta exposição e no fundo, a forma como nos vem trazer aqui todo este conteúdo, que, como compreende, não é fácil, de alguma forma, destrinçar rapidamente toda esta dinâmica, porque tem escrituras, tem uma série de atos administrativos, tudo muito procedimental e que exige uma análise criteriosa para que haja depois um procedimento também em consonância com essa pretensão. E agradecer mais uma vez a vossa presença. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PS. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Coordenador. Senhores Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Kitesports, perdão, Dr. Diogo Paes Fernandes, e na sua pessoa cumprimento os restantes membros da direção e também a Secretária-Geral. Também começo naturalmente também por saudar a vossa iniciativa e participação cívica e em especial pelo vosso prestimoso contributo em prol da promoção e desenvolvimento da vossa modalidade, ou da modalidade que representam. Eu começo por dizer que, de facto, eu não tenho conhecimento profundo relativamente à vossa situação em concreto e da exposição que foi feita, e que muito agradeço. Foi apresentada aqui uma série de factos e argumentos que dizem respeito não só à legislação atinente ao regime jurídico das federações desportivas, daquilo que eu também percebi relativamente ao regime da atribuição de utilidade pública, isso está consagrado em legislação própria, conhecida com certeza pela vossa associação, e de facto também suscitam aqui questões atinentes à eventual violação do direito constitucional de associação constitucionalmente consagrado no artigo 46. Bem, eu relativamente às questões que aqui trouxeram, começava por perguntar, daquilo que eu me apercebi, gostava de perguntar, daquilo que eu sei, ou daquilo que eu pude apurar, tem um processo pendente de atribuição de utilidade pública desportiva. Presumo que esse pedido tenha sido feito em maio deste ano, pelo menos na página oficial
que regula esta matéria. Permita-me só, Sr. Deputada, para não peço avançar. desculpa, não me pode interromper Já no final. foi feito o despacho. Não, peço desculpa. Sou eu que tenho que dar a palavra e agora No teremos final que e depois concluir. pode eventualmente responder. De facto, pelo menos de acordo com a informação disponível no site, está pendente, portanto, um pedido desde maio de 2022 e está lá até acessível e disponível o requerimento que apresentaram. E de facto aquilo, vamos lá ver, relativamente à bondade da legislação, e sei que no âmbito deste processo há várias entidades que se têm de pronunciar, nomeadamente o Comitê Olímpico de Portugal, a Confederação do Desporto de Portugal, não sei se já foram emitidos esses pareceres no âmbito de qualquer processo que esteja em curso, também não sei se já foi emitido o parecer do Conselho Nacional do Desporto, e se foram já emitidos esses pareceres que são obrigatórios, não sei se é contra eles que, portanto, atentam, pelo menos que estão, portanto, que põem em causa, portanto, a legalidade ou a conformidade legal desses pareceres, não percebi bem da exposição que fez, mas, de facto, tratando-se de procedimentos, uma coisa é não concordarem com a lei. A lei também já é antiga, já foi alterada, portanto, uma coisa é a legislação que regula esta matéria e que institui o regime jurídico e define os procedimentos para as federações desportivas e para a atribuição da utilidade pública desportiva, e as entidades definidas, as entidades devem ser ouvidas, que também põem em causa a idoneidade dessas entidades. Outra coisa é não se conformarem com os atos que foram praticados no âmbito desses procedimentos que estão em curso. E aí tem sempre as prerrogativas legais de recorrer às vias judiciais. Também pergunto se eventualmente tiveram a oportunidade de interpor recurso desses atos, nomeadamente para tribunal. E dizer que também gostaríamos, e vamos fazê-lo, acompanhar esta matéria e, eventualmente, se houver aqui alguma questão que, eventualmente, que nos mereça alguma atenção ou preocupação, eventualmente até poderemos questionar o Governo ou quaisquer entidades que tenham participação nesses procedimentos e que os atos, eventualmente, mereçam algum escrutínio ou sindicância da nossa parte. É isto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Kitesport, Dr. Diogo Paes Fernandes, Dra. Sofia Guerreiro, Dr. Luís Nobre, muito obrigado pela vossa presença. De facto, cruzámos-nos na 12ª Comissão, onde não deu para nos apercebermos da gravidade da situação. Eu estou, de facto, atónito com o que informaram e eu teria muitas perguntas a fazer, mas, de facto, eu acho que é tanta a informação e de tal forma a gravidade daquilo que os senhores aqui informaram e mostraram que nós precisamos de algum tempo para processar toda essa informação e, após isso, tomarmos as decisões ou as atitudes que acharmos convenientes. Eu deixo aqui uma questão. É realmente verdade que, desde o Presidente da República, Primeiro-Ministro, Secretários de Estado, Ministros e PDJ, todos têm conhecimento desta situação? É de facto verdade que existem documentos que foram falsificados ou assinaturas que foram falsificadas? Isto realmente é uma coisa que, desculpem o termo, não lembro ao careca. Quer dizer, não, agora, quer dizer, isto tudo isto que vocês mostraram e comunicaram tem um certo odor a corrupção.
E estou falando, no caso de, como vocês afirmaram, tudo isto ser verdade. Quer dizer, portanto, quem é que poderá estar eventualmente a ganhar com este tipo de procedimentos? Se há corrupção, quem é que pode eventualmente estar a ganhar com isto? Eu não tenho mais questões, como vos disse, senhores deputados, nós vamos tentar processar toda esta informação e, após isso, tomar as atitudes que acharmos que devemos tomar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Governador. Eu queria cumprimentá-los antes de mais, agradecer também a exposição feita e pedir-vos desculpa por não ter conseguido assistir aos primeiros minutos, mas, de facto, os transportes públicos estão absolutamente malucos com o temporal e, portanto, de facto, não foi fácil. E, portanto, também gostaria de vos dizer que nós também estamos aqui essencialmente para vos ouvir, não para sermos nós a tirar conclusões daquilo que nos estão a colocar e para saber efetivamente o que é que, do ponto de vista da nossa intervenção, daquilo que os deputados podem fazer, de perguntas, de intervenção junto do Governo, enfim, até projetos de alteração à legislação em vigor, o que é que seria útil neste caso. Mas também precisando de algum maior aprofundamento daquilo que está em causa, percebo que há aqui atos de natureza administrativa que os senhores contestam, não é? Portanto, a pergunta que também foi feita é se já houve se está algum processo a correr, mas também parece-me que há aqui questões de responsabilidade criminal também, ou seja, e portanto também se essa denúncia foi feita, se teve alguma procedência, enfim, esta é uma parte. Em segundo lugar, peço que me esclareçam se posso não ter percebido bem. Portanto, a Federação de Vela abarca, neste momento, aquilo que os senhores, os kite sports, e, portanto, fica com essa, e é isso que impede, portanto, que os senhores possam desenvolver a atividade enquanto federação como outra qualquer, não é? E, portanto, eu perguntava se isto é apenas uma questão económica, ou seja, de controle sobre um setor económico, não é? Ou se, na vossa opinião, naturalmente, não estou aqui a tirar conclusão nenhuma, ou se de facto há algo mais que achem que tenha interesse de partilhar connosco. E depois chamou-me a atenção também aqui uma questão que colocaram relativamente à segurança da prática desportiva. E pronto, se pudessem também desenvolver esse ponto para perceber também depois quais são as consequências práticas desta situação que nos expõe. Dizer que da nossa parte temos que olhar com atenção para aquilo que nos enviaram e tentar perceber quais são de facto as circunstâncias. Portanto, ofereço-vos o tempo todo, já esgotei, mas ou quase, ofereço-vos para as respostas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Tem agora a palavra para responder às questões colocadas pelas senhoras e pelo Sr. Deputado, o Sr. Presidente da Federação, ou quem entenderem, podem gerir o vosso tempo. Tem 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, pedir desculpa interromper a Sra. Deputada, era para procurar atualizá-la da informação para que pudesse ter, portanto, a intervenção mais atualizada. De facto, o pedido de utilidade pública desportiva, o segundo, já foi feito despacho, que está em Diário da República. Eu já vou falar. Vou seguir pela ordem das intervenções. Dizer à Sra. Deputada do Partido Socialista que ficamos ao dispor para contribuir com toda a informação que precise. Em qualquer altura poderá contactar-nos, quer pelo e-mail ou pelos contactos telefónicos. Teremos toda a nossa conveniência, todo o nosso interesse em que a Sra. Deputada esteja informada para poder fazer o seu trabalho da melhor forma. E agradecer a intervenção e as palavras. À Sra. Deputada do Partido Social Democrata, que colocou, portanto, algumas questões em relação à legislação. Dizer-lhe também que ficamos ao inteiro dispor para o que precisar, porque também manifestou esse interesse. Também ficamos ao inteiro dispor para lhe facilitar todas as documentações, toda a documentação, toda a informação, todo o esclarecimento que entender necessário.
Portanto, em relação, o primeiro ponto que referiu foi em relação à legislação, que existe uma legislação de lei de bases, não chegou a referir, mas é a lei de bases da atividade física e do desporto, o regime jurídico de federações desportivas. De facto, elas existem. E metade não está a ser cumprida. Outra metade está subvertida com os atos fraudulentos. E uma parte está mal feita. Portanto, as leis estão mal feitas. Posso detalhar, não talvez aqui porque iria demorar, são textos, portanto, de legislador, mas posso explicar porque é que ela está factualmente mal feita e não prevê igualdade de direitos nem a defesa dos direitos e liberdades dos cidadãos. Isto não pode ser feito, estar feita da maneira que está. Em alguns pontos, claro, não está tudo errado, mas em alguns pontos são nevrálgicos, que foram lá postos, a meu ver, intencionalmente. Ora, em relação ao processo de utilidade pública desportiva, portanto, foi feito um primeiro em 5 de abril de 2018, que demorou imensos anos e que só foi despachado na última hora, antes do anterior executivo ter saído do gabinete. Isto é verdade o que eu estou a dizer. Houve trocas de informação, portanto, o senhor chefe de gabinete, Filipe Paes, com o senhor secretário João Paulo Rebelo, tiveram uma conduta que, a nosso ver, ao longo de todo o processo, tipifica crime e foi apresentada queixa-crime de vários factos que corre termos. Foi feito outro em 20 de maio de 2022. Este de 20 de maio foi agora despachado, recentemente, em que, sucintamente, diz o mesmo do outro. Portanto, o Sr. Secretário atual não fez publicação em Diário da República, não cumpriu com a lei do nosso pedido, e depois embrulhou os dois pedidos como se de um tratasse, mas faz um despacho. A instrução do processo, se os senhores deputadas quiserem, podem aceder-lhe e consultá-lo. Não tem ponta para onde se lhe pegue, de legalidade, pelo menos. Vou dizer uma frase muito resumida. O despacho do Sr. Secretário de Sr. Estado... Presidente, desliga o seu microfone para eu dar feedback. O despacho do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, do atual Governo e do anterior Governo, dizem que quem tutela a modalidade do kite é a Federação de Vela. Porquê? Porque o objeto da Federação de Vela inclui a vela e as várias modalidades da vela, entre as quais se encontra o kitesurf, que é exatamente a mesma frase da notação técnica falsa do IPDJ em 2 pareceres, em que simula uma transcrição do objeto da Federação de Vela e o funcionário ou o presidente, não sabemos, ou os dois, inventam uma vírgula e põem entre as quais o kitesurf. A Federação de Vela nunca teve, nem tem, objeto social, nem pode executar atividades de kitesurf. Quem pode executar atividades de kitesurf é a Federação Portuguesa de Kitesports. Portanto, o resultado dos crimes, alegados crimes dos funcionários do IPDJ, foram cristalizados no despacho. E nós, ao longo de todo o processo, fizemos as reclamações, os recursos hierárquicos, tudo o que está no CPA básico, foi-nos impedido audiência prévia, não respondem a recursos hierárquicos, portanto, o básico do CPA, qualquer estagiário sabe. Não atribuíram número ao processo? Não atribuíram número ao processo. Fizemos pedido de declaração de impedimento aos parceiros do CND, COP e CDP, porque traficam a influência do Comitê Olímpico Internacional, porque é de lá que vem... Pois, então, o Sr. Presidente... Portanto, isto tudo tem vindo sendo trabalhado ao longo dos anos com falsidades para ser cristalizado agora neste despacho. Voltando novamente, portanto, agradecendo à Sra. Diretora, portanto, o que está, de facto, é, respondendo, continuando a resposta à Sra. Deputada, o que está criado neste momento é um embrulho para disfarçar os crimes ou os atos que configuram crime, ou tudo aponta, materializa a crime.
E porquê? Porque estas pessoas perdem o emprego e se calhar até são condenadas, além de acusadas, mas se calhar é o que tem que ser feito para se corrigir isto. Ora, portanto, as leis existem, mas mal feitas, já disse. Em relação ao processo, o despacho que existe, portanto, volta a insistir no tal que não se respeita ao princípio de unicidade federativa da Federação de Vela, mas não se prova no despacho nem em nenhum papel como é que se pode atribuir direito privado da nossa atividade estatutária a uma associação que é alheia, mesmo que tenha ou não o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Isto é que é o nuclear. Estes despachos todos que aqui estão feitos são feitos com conhecimento dos políticos e dos governantes e são na mesma feitos porque acreditam na impunidade do Ministério Público e no compadrio dos colegas, não é? É aquilo que a mim me parece. O Sr. Deputado, portanto, respondendo à sua... Em relação aos parceiros do COP, da CDP e do CND, então, o Comitê Olímpico Português, os membros do Comitê Olímpico Português são as federações desportivas, onde está a Federação de Vela. Portanto, o Comitê Olímpico Português defende a Federação Portuguesa de Vela. Como é evidente, nunca irá ter isenção ou imparcialidade para emitir pareceres. Há um conflito de interesse matricial que já não se pode continuar. Nós pedimos o impedimento, não dos pareceres, mas que fossem considerados, porque eles têm que ser pedidos por estar na lei, é incorreto, mas está na lei, mas o Sr. Secretário não os podia levar em conta e em consideração, mas fê-lo. No Conselho Nacional de Desporto, quer dizer, junta-se umas dezenas de pessoas à volta de uma mesa como esta e depois, no fim, ninguém sabe o que é que está a falar, se um vota, todos votam, há um desconhecimento total daquilo que estão a fazer e votam a favor ou contra dar uma utilidade pública desportiva a uma entidade nova. Mas que dúvida é que há? Mas a Federação Portuguesa de Kitesports está criada em 2003. É a associação que já tem utilidade pública, que tem o direito privado sobre a atividade. Como é que não se lhe dá a utilidade pública desportiva? E eu já vou à senhora deputada do Partido Comunista para lhe explicar aquilo que falou da segurança, como é que isto chega até à segurança e como é que morrem as pessoas. Como é que há as centenas de ocorrências na Autoridade Marítima Nacional de resgates, acidentes, mortes, feridos, amputações que têm havido com o nosso... Cá em Portugal. Não sei se estão a ver, isto não é no estrangeiro, é cá em Portugal, é na realidade portuguesa. Pronto, portanto, as vias judiciais, Sra. Deputada, só são necessárias porque existe dolo nos atos dos altos cargos e dos políticos. Se estas pessoas se comportarem como têm que fazer, de acordo com o dever do cargo que ocupam público, não era necessário para vias judiciais. De facto, nós vamos e estamos a ir com dificuldades, pedindo apoio judiciário, porque a associação não recebe dinheiros do Estado como as federações desportivas de 2 milhões por ano. Nem o IPDJ tem relações connosco, nem nos dá contratos de programa. O trabalho e o dinheiro daqui vir hoje é nosso, pessoal. E tudo o que tem sido desenvolvido até agora. Portanto, não existe nenhum retorno. Gostava de deixar bem explícito, não existe nenhum retorno. Pelo contrário, existe um empenho, um sacrifício pessoal de espírito de missão para defender esta causa. Que não era necessário de se fazer se houvesse pessoas com honra e integridade nos cargos que ocupam. Portanto, quando estas pessoas fazem os atos que fazem, é que obrigam às ações judiciais. Mas as ações judiciais não desculpam os crimes que têm sido feitos. Se de facto existem. Tudo indica que sim, não é? Estão provados, são documentados. Pronto, espero ter respondido, portanto, à Sra. Deputada. Em relação ao Sr. Deputado do Chega, voltamos a pôr-nos completamente ao dispor para esclarecer e para contribuir com toda a informação que precisarem para qualquer ação que queiram ter. Perguntou se isto é verdade. Que dúvidas mais há? Está tudo escrito. O Sr. Deputado, quando quiser, veja. Perdão-me só corrigi-lo. Não há uma falsificação de assinaturas, há uma falsificação de estatutos da Federação para lhe fazer perder o direito privado e de ofícios de parecer feitos no IPDJ para alterar o objeto do texto estatutário das associações que estão envolvidas. Portanto, se é verdade, não tenha dúvida, porque nada, eu quando digo é nada daquilo que eu aqui digo, não está fundamentado com papéis. Aliás, tem sido o nosso trabalho hercúleo, como devem calcular, para fazer produção de prova, porque isto é tudo muito complicado. São 6 anos da minha vida e da Sra. Diretora e dos colaboradores que nos vão ajudando, que estão na direção, para fazermos o que nós estamos a fazer e para lutar face a este grupo que é pago pelo Estado. Estas pessoas são pagas para fazer o que andam a fazer pelo dinheiro do Estado.
ainda por cima, ainda dão dinheiro de forma descontrolada às federações. Não vamos esticar. Pronto, quem é que ganha, Sr. Deputado, quem é que ganha? Pois ganha aos milhões. Olha, a nossa atividade é muito atrativa, é engraçada, é moderna e desenvolve de facto um espírito muito dinâmico, que atrai muito a população e é atrativa pelas cores, pela própria dinâmica, e isso permite que se ganhe muito dinheiro quando se leva e quando se pretende explorar a nossa atividade nos Jogos Olímpicos, por exemplo. Ora, os Jogos Olímpicos envolvem milhões que são dados a quem depois? São dados às federações de vela, não é? São dados aos operadores de vela, aos velejadores. É mais ou menos como nós darmos milhões de euros aos tenistas ou aos nadadores para promoverem ou para desenvolverem o desporto de kitesports. É a mesma coisa, não há diferença nenhuma. Senhores deputados, só para realçar, existe a Federação Portuguesa de Remo e a Federação Portuguesa de Canoagem. Eu, por acaso, nunca tive intervenção em nenhuma destes desportos, mas para uma pessoa ignorante diria que eram o mesmo e tem cada um sua federação e que se respeita, não é? Porquê? Porque há a identidade e há a cultura e tem que ser respeitada. É mais ou menos assim, é mais ou menos o mesmo. Portanto, Sr. Deputado, fico ao inteiro dispor. Em qualquer momento que preciso esclarecer, para as intervenções que entenderem serem tomadas, estou perfeitamente, estamos sempre disponíveis. Sr. Deputada do Partido Comunista, tenho a congratular pelo tipo de intervenção que fez, porque não é fácil chegar a esta temática, que é complexa, como a Sra. Deputada do Partido Socialista tinha dito, e ter este tipo de intervenção. É muito interessante e permita-me esclarecer. Sim, de facto, quando fez a pergunta, é preciso, de facto, alteração às leis. Acho que sim. Como estão, permitem isto, não é? Têm que ser inequívocas, as leis têm que aparecer inequívocas. Se há processos a correr, há, tanto de responsabilidade criminal como agora cíveis, penso que vão agora entrar então, portanto, as medidas cautelares aos despachos e tudo mais. Mas isto tudo é necessário, como eu disse, Sr. Deputado do Partido Social Democrata, porque houve atos que não se deviam ter praticado, não é? Sabe que as causas judiciais são necessárias para corrigir erros, lapsos. Ora, tudo o que é feito por estas pessoas no Ministério Público, das algumas queixas de crime que já houve despacho, é tudo considerado lapso. Portanto, estas falsificações são lapsos. Está escrito. Isto está escrito, se precisarem nós fornecemos. É tudo lapsos. Para quê? Porque no momento em que alguém seja condenado ou acusado, revela-se isto tudo, que é um novelo enorme, e há pessoas, provavelmente, até cadeia vão ter, ou penas, não sei. É prisão efetiva, porque os crimes que nós temos reconhecido, Lei 87, isto são dos altos cargos públicos e políticos e tudo mais, isto são situações graves. Uma pessoa não chega, um cidadão não chega à Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e faz o que quer e lhe apetece, não é rei. Porque senão não estávamos aqui a fazer nada na Assembleia, não é? Pronto. Se há processo a correr, portanto, espero já ter esclarecido. A Federação de Vela abarca os kitesports? Não abarca. Portanto, o que existe é este expediente ilusório, portanto, que é como se fosse um ilusionismo administrativo para simular que, de facto, tutela os kitesports, mas a Federação de Vela, estes despachos, inclusivamente negativos à utilidade pública desportiva da Federação Portuguesa de Kite, não atribuem direitos privados à Federação Portuguesa de Vela como queriam fazer aqui fazer parecer. Nada está justificado como é que isto se chega. Não existem aqui influências nem entendimentos acerca de uma atividade que é privada. Ela é privada, tem o registro. Faz parte de quem? Daquele grupo de cidadãos. Isto não é consoante o interesse que é pedido aos funcionários. Portanto, aliás, nós chegámos a pedir ao Instituto de Registro e Notariado uma certidão, que a Sra. Diretora agora que me fez chegar aqui, em que a Federação Portuguesa de Vela nunca teve kite nos seus estatutos e nos seus textos estatutários, como é evidente não teve, porque quem criou a atividade foi a Federação Portuguesa de Kite em 2003 e a partir do momento que está criada nacionalmente, ela existe. Ora, se existe e está denominada, por isso é que foram tentar falsificar com a escritura. Os estatutos da Federação de Vela não têm, como é evidente, e se tivessem, não avança, não é? Como é evidente, não pode. Além de que a atividade pública desportiva da Federação Portuguesa de Vela foi concedida em 1993, daí para a frente é renovada e foi concedida para aquele objeto estatutário.
Portanto, como é evidente, não se adiciona ao objeto que faz parte de outra associação de âmbito territorial nacional numa federação desportiva, porque dá conveniência a influências e pressões que vêm do estrangeiro, de entidades suíças, vamos dizer assim. Portanto, agora, voltando aqui à temática, só para responder à sua deputada, este ponto é muito rápido. Portanto, existe a questão económica, claro que existe a questão económica misturada, existem aqui muitos interesses de milhões. Aliás, até mais pelo lado deles do que pelo nosso, porque pelo deles eles vão utilizar esta atividade para justificar muito movimento de dinheiro, chamemos-lhe assim, e da nossa parte nós temos a tentar trabalhar honestos. É a resposta que lhe posso dar, portanto, em relação aos movimentos. Em relação à segurança, para terminar, é a segurança. Muito bem dito, Sra. Deputada, a segurança da nossa atividade e desta modalidade é muito específica. Como é evidente, uma asa de tração transforma a vida de uma pessoa em 1 segundo ou 2. De um estado saudável para um estado ou muito mau ou falecido. Porquê? Porque não se cumprem as regras de segurança da Federação Portuguesa de Kite publicamente. Como é que isto pode acontecer? Quando a Federação Portuguesa de Kite tem utilidade pública desportiva, que vai permitir legislar para a sua própria atividade a obrigatoriedade de regras de segurança, que são específicas. Não podemos aplicar as regras da Federação de Voo Livre, nem podemos aplicar as regras da Federação de Vela, nem da Federação de Surf. São as nossas próprias regras que dizem respeito à circunstância, à realidade, aliás, desculpe-me corrigir, à realidade circunstancial e não só o próprio conceito da atividade, para nós podermos criar estas regras que têm provas dadas ao longo dos anos, mas que só podem ser feitas a partir da utilidade pública desportiva da Federação Portuguesa de Kite, que tem estado a ser impedida, que tem estado a ser atrasada, que tem estado a ser fraudulentamente subvertida. Esta é que é a razão pelas quais há as mortes. Quando o morto a fazer a prática de kitesurf aconteceu, nós que somos entendidos, nós sabemos explicar porque é que ele morreu. Aquilo não acontece do acaso. Faz lembrar, os mortos de kitesurf faz lembrar o termo kitesurf. O termo kitesurf não é abstrato, é concreto, está registado em nosso nome em Portugal. Não pode ser usado por mais nenhuma entidade. E se a exploração de alguma entidade local ou empresa, ou seja, tem que passar pela nossa identificação dessa atividade. Os kitesurfistas são donos do kitesurf através do seu núcleo associativo. São donos dos direitos sobre essa atividade. Espero ter respondido à Sra. Deputada. Portanto, em relação à segurança, é um ponto muito, muito importante, que só com a utilidade pública desportiva nós conseguimos verdadeiramente controlar os instrutores, as escolas, a forma como são dadas as aulas, a forma como os próprios praticantes depois a seguir vão ficar sensibilizados. Quando nós chamamos uma vela, uma asa de kitesurf, estamos a criar um problema de excesso de confiança, isto é um exemplo prático, um excesso de confiança gigante ao praticante novo, inexperiente, que acredita nas palavras do instrutor e que mais tarde vem a ter um acidente e que ninguém quer explicar como é que isso aconteceu, mas nós sabemos explicar. Espero ter respondido, agradeço as questões dos seus deputados e a atenção que nos deram. Como devem perceber, da nossa parte existe um envolvimento total, de espírito de missão. Temos um sacrifício e um fator emotivo que é muito difícil de pôr de parte quando vimos estas reuniões ou estas reuniões de trabalho, porque sentimos um espírito de revolta. Existe uma revolta muito grande porque nada disto era necessário desde que se cumprisse com os deveres destas pessoas e que não houvesse esta tentativa de silenciar e os próprios jornais e os mídias e a imprensa, quer dizer, nada fala, é dada a ordem para nada ser falado e nada é falado, mas isto existe e é factual e é prova. Se os seus deputados puderem fazer disto voz, nós só temos a agradecer e a elogiar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu concluía, peço-lhe só que desligue o microfone para não haver feedback, eu concluí exatamente com a expressão que utilizou. Compreendemos perfeitamente que haja emotividade também na explicação destes processos, portanto, agradeço que tenha reconsiderado a interrupção desta audiência, mas também agradeço que compreenda que da nossa parte é como no desporto, se nós não tentamos cumprir as regras, ele é impraticável e, portanto, temos também esse condicionalismo. Agradeço às senhoras e ao senhor deputado as questões que colocaram e esta reunião e agradeço mais uma vez à Federação Portuguesa de Kite Sport
na pessoa do Sr. Presidente Diogo Paes Fernandes, do Sr. Vice-Presidente Luís Nobre e da Sra. Diretora-Geral Sofia Guerreiro. Muito obrigado. Está concluída a reunião.